Olá, meus irmãos e minhas irmãs, estamos no 14º domingo do tempo comum. A dureza de coração é um dos grandes obstáculos para perceber e viver os milagres que Deus opera em nós ou entre nós todos os dias. Quem tem o coração duro é geralmente orgulhoso, arrogante e acha que Deus deve fazer suas vontades. Além disso, com um coração endurecido, perde-se a sensibilidade de fazer e receber os bens, distanciando assim o reino de Deus. É o que nos mostra a liturgia da palavra deste dia, pedindo humildemente força, perseverança e fé. A primeira leitura da profecia de Ezequiel mostra Deus pedindo ao profeta que vá anunciá-la a um povo de coração duro. Vemos assim que Deus age por meio de profetas. Faz do profeta um instrumento para amolecer o coração de um povo que ele ama, mas que ainda não percebeu o amor por causa da dureza do seu coração. Hoje as coisas não são muito diferentes. Há muita gente de coração duro, inclusive dentro das igrejas, gente que não age como profeta e não dá espaço para os profetas agirem. Gente que se fecha no seu mundinho e não consegue enxergar além daquilo que muitas vezes está à sua volta e são sinais de Deus. É preciso, portanto, ampliar nossos horizontes, enxergar mais longe, no sentido de não julgar as coisas pela aparência, ou simplesmente não julgar as coisas ou pessoas, mas sim fazer o bem. Quando julgamos as pessoas, não temos tempo de amá-las, e quem não ama não pode enxergar Deus, porque Deus é amor. Talvez seja essa a realidade do povo de Israel no contexto dessa primeira leitura. Deus pede que o profeta se coloque em pé para ouvi-lo. Colocar-se em pé significa prontidão. É preciso estar pronto, de prontidão, de atalaia, para ouvir a Deus. Quando o evangelho é proclamado durante a missa, ficamos em pé. É um sinal de prontidão para ouvir e obedecer a Deus. É essa a postura pedida ao profeta Ezequiel nesta primeira leitura. O profeta ficou em pé pelo pedido de Deus, ou seja, foi o Espírito do Senhor que entrou nele e o pôs em pé. Como diz o profeta Isaías, o Espírito do Senhor Javé está sobre mim e me ungiu. Ele me enviou para dar boa notícia aos pobres, para curar os corações feridos. Quando nos dispomos a ouvir Deus, ouvimos mesmo e assim Ele nos unge e nos envia. Ele fala de diferentes modos e por meio de diversas situações ou pessoas. Basta que tenhamos disponibilidade para ouvi-lo. Muitos não ouvem porque não se colocam à disposição de Deus para ouvi-lo. Uma das situações que nos impede de ouvir a Deus é ter um coração endurecido, dizem as leituras de hoje. Os conterrâneos de Jesus não quiseram ouvi-lo, por isso ele não pôde fazer milagres neste lugar. Eles se fecharam para a boa notícia trazida por Jesus e esse fechamento se deu pelo descrédito. O descrédito era também o problema que impedia o povo hebreu de reconhecer Deus, de saber que havia um Deus que o amava e que queria que eles andassem em seus caminhos. Assim, a missão de Ezequiel nesta primeira leitura foi levar Deus para aquele povo. Esta continua sendo a nossa missão. Temos que levar Deus àqueles que não acreditam nele, ou para aqueles que acreditam de maneira errada, instrumentalizando Deus como se Deus fosse mais um instrumento a seu serviço. Há muitas concepções erradas de Deus, e isso dificulta que os milagres aconteçam, ou melhor, que as coisas mudem para melhor. O povo para o qual o profeta foi enviado era um povo rebelde, um povo que havia se rebelado contra Deus. Rebelar-se contra Deus, aquele que quer usar Deus como se ele existisse a seu serviço. Quando agimos assim, invertemos os papéis, pois queremos que Deus nos sirva, mas não queremos servir a Deus. Há muita gente que só quer ser servido por Deus, mas não se preocupa em servi-lo.
Servimos a Deus quando servimos nossos irmãos, sobretudo quando servimos a quem precisa de ajuda, quem passa por necessidades. Enfim, quando servimos a Deus, Deus se revela em nós e nós revelamos Deus aos irmãos. Eis nossa missão profética neste mundo. Quando agimos assim, de qualquer modo, as pessoas ficam sabendo que existem pessoas comprometidas com a vida e que existem profetas. O mundo precisa de profetas, de pessoas dispostas a fazer o bem, ajudar o próximo e amolecer com seu amor o coração endurecidos dos que ainda não conhecem a Deus. Jesus encontrou dificuldades de anunciar a boa notícia em sua terra Nazaré. Embora falasse com sabedoria, encantando as pessoas com sua eloquência, não pôde fazer milagres. O canal de comunicação entre eles era obstruído pela dureza do coração. Tudo indica que eram pessoas preconceituosas. Elas não deram credibilidade a Jesus porque conheciam sua família e a família de Jesus era uma família simples. Esse tipo de preconceito ainda existe. Há lugares em que as pessoas querem saber de que família você é para julgar ou para dar credibilidade ou não. Se for de família rica, com sobrenome conhecido, há grandes chances de ter atenção. Caso contrário, a pessoa é ignorada, desmerecida, desvalorizada e dificilmente será possível fazer ali alguma coisa ou contribuir com alguma coisa. Quando não há acolhimento, tudo se torna mais difícil. Jesus não foi acolhido em Nazaré e ali não pôde fazer milagres, diz o texto de hoje. A atitude dessas pessoas deixou Jesus admirado, pois perderam uma rica oportunidade de conhecer Deus através dele. Mas a rebeldia, o preconceito, a dureza de coração as impediu. Assim acontece hoje com muitos missionários. Há quem ouça a voz de Deus e assuma a missão de anunciá-lo, mas há muitos corações endurecidos. Além disso, quem anuncia precisa ser humilde, firme, perseverante, diz Paulo na segunda leitura. Não é porque somos missionários, pessoas consagradas ou dedicadas ou ainda engajadas na comunidade que sabemos mais do que os outros ou que somos mais santos e perfeitos. Quem pensa ser melhor que os outros não evangeliza, mas promove discórdia na comunidade. Por essa razão, Paulo diz que, para que ele não se inchasse de orgulho ou soberba, por ser missionário e ter revelações extraordinárias, foi-lhe dado um espinho na carne. Havia um anjo de Satanás que o espancava e não o deixava esquecer a sua miséria. Ou melhor, não deixava que ele esquecesse dos seus pecados, de sua fraqueza, suas limitações. Todos nós temos fraquezas e limitações. Por isso não nos cabe julgar, mas amar. Quando reconhecemos nossas fraquezas, os espinhos de nossa carne, agimos de modo mais humano e compassivo. Somos constantemente perdoados por Deus, mas por que temos então dificuldade de perdoar? Quem reconhece a misericórdia de Deus é também misericordioso com seus irmãos. Nosso mundo está carente de pessoas misericordiosas, de pessoas que amem mais. Parece que as religiões estão se esquecendo de ensinar o amor e o perdão, focando mais na perfeição, como se fôssemos produtos de uma indústria que não permite falhas. Aquele que foge do padrão de qualidade é descartado. Não podemos entrar na engrenagem de um sistema industrial que quer o controle de qualidade de tudo e passa pelo descarte dos que não são perfeitos. A igreja é lugar de pecadores que buscam a santidade, e a santidade só será atingida se existir amor, perdão e misericórdia. Não podemos ser soberbos a ponto de achar que não temos pecados, que não somos ou que somos melhores ou superiores aos outros. Esse procedimento impede que se perceba a presença de Deus e os milagres não acontecerão. Como nos ensina o apóstolo, temos que descobrir a força na fraqueza, enxergar naqueles que a sociedade rejeita um filho de Deus que precisa de outra chance, que precisa de credibilidade, de oportunidade e de amor sobretudo. Todos nós temos fraquezas e fortalezas. Ninguém é só fraqueza ou somente força. Esses dois lados existem em nós e devem estar bem equilibrados para
podermos agir com equilíbrio. E essa é a proposta do apóstolo Paulo nesta segunda leitura. Não deixar que o orgulho da força endureça nosso coração, mas também não deixar que as fraquezas impeçam que acreditemos em nós mesmos e nos irmãos, que também têm as suas limitações. Um abençoado domingo para todos nós. Deus te abençoe. Não se esqueça de inscrever-se no canal, de compartilhar e deixar o seu like, para que mais pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo. Fica com Deus.